Vamos falar de Vasco um dia depois da derrota para o Corinthians. Vamos falar sobre a compra definitiva do Vasco pelo volante Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir. Vamos mostrar que a gente já fez nosso pedido de credenciamento para o último jogo do ano, que será na quarta-feira que vem, contra o Bragantino, mas antes o Vasco vai enfrentar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre quem é o culpado em caso batendo na madeira 3 vezes o Vasco seja rebaixado. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Se é que pode falar de boa. O Bahia vai empatando 0x0 com o São Paulo. Se esses resultados for permanecido, o time baiano passa o Vasco em número, empate em pontos, e no primeiro critério de empate, que é o número de vitórias, o Bahia supera o Vasco. Mas quem é o maior culpado dessa possível queda do Vasco? Tem nome, tem sobrenome. Na verdade, tem um conjunto de nomes e sobrenomes. Atende primeiramente Paulo Brax, atende também Luiz Melo. Esse aí, eu acho que agora ele deve estar rindo lá na América, que ele nem foi demitido da 77, ele agora trabalha lá como consultor, seja lá o que for, lá na filial americana. E o Abel Braga, e ainda a gente não sabe o que o Abel faz no Vasco. Eu acho que é um emprego que todo mundo queria ter, né? É um emprego que não tem função, ganha salário. Agora ele está necessário, mas ele não fica em 2024. Mas tudo começou num erro de... Eles chamam de planejamento, mas eu discordo se seja planejamento. Um erro grosseiro disso é a contratação, por exemplo, do Capasso. Se pagou lá de 15 milhões para esse zagueiro que mostra ter muitas deficiências. Ontem releva-se pelo fato dele vir de contusão, ficar meses sem jogar. Mas antes mesmo, ele já mostrava ser um zagueiro assim. Lembra um passe no pé do Pedro, dentro da área, ainda no Campeonato Carioca? E entre outros preços que eu considero que pagamos inflacionários. Viram que se tratava de um bobo? Inflacionaram o preço de certos atletas. Por exemplo, também o Lucas Orellano. Se pagou 20 milhões por ele. Só teve um jogo que fez valer essa grana. Foi na vitória contra o Cuiabá, aquele golaço que ele fez. Depois, antes e depois dali, não, até porque depois ele se lesionou, já está fora do Campeonato Brasileiro. Houve alguns acertos, os dois goleiros, se bem que o Ivan não jogou praticamente, mas o Léo já tinha um acerto. Considero o Léo, embora o Léo aí alterna entre titular e reserva, um acerto. E ele acertou, mas na verdade no segundo semestre, que veio o Medel, que veio o Léo, que veio o Léo aí, veio o Maicon, veio o Payet. E se não fosse, se se mantivesse aquele time do primeiro semestre e continuasse com o Paulo Brax, a gente estaria matematicamente rebaixado há muito tempo. Como está o América foi rebaixado com muita antecedência, estaria igual.
complicado, né? 50 minutos lá em Salvador, 0-0. E a gente está indo para a zona de rebaixamento. Aí, ó. E, apesar desses acertos do segundo semestre, o time não tem aquele quê de Vasco, tanto que faz um gol e recua como um time pequeno, né? Joga com um resultado mínimo debaixo do braço. Mas, aí, como eu disse ontem, na análise da partida, sou um romântico, incorrigível, acredito na permanência. Muitos se achavam certo que o Bahia iria vencer, mas está empatando. Mas vamos ainda acredito na manutenção do Vasco na Série A, que se mantiver na Série A, primeira coisa, independente se ficar, se não ficar, Paulo Braz tem que sair. Aliás, estamos esperando até hoje ele responder perguntas que ele não responde. E aí a gente viu outros jogadores que foram preteridos, foram soldados pelo Vasco, que depois foram acertar com outros clubes, por exemplo, como o James Rodrigues, do quase gol do São Paulo. Poxa, o James Rodrigues, que está lá no São Paulo, que ele falou que o Vasco ligou, aí topa negociar, sim, não retornou demais. Ou imagino que falou, tem aquele jogador tal, legal, quanto é, os americanos, legal, quanto é? O Paulo Braz falando, não sei, não perguntei. É o cara que pecou demais nas negociações, demorou demais nas negociações, mas são esses culpados. E quem vieram no segundo semestre, principalmente o Ramon Dias. Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Não vamos para a zona. Ufa. Obrigado. Apesar de ontem, dessa quarta-feira, o resultado está sendo bom. O Fluminense ganhou do Santos. O Bahia está perdendo do São Paulo. E para completar, o nosso rival perdeu em casa para o Atlético Mineiro, gol do nosso cria Paulinho. Que, aliás, eu não esqueço, na primeira coletiva lá em 6 de januário, que o Paulinho, foram questionados sobre o Paulinho, e o Paulo Braz disse que o Paulinho era caro. O cara é artilheiro do campeonato. Eu acho que o caro está sendo capaz, que está sendo caro Serginho, que está sendo caro Sebastião Ferreira que não faz gol há 1 ano e pouco. Todos esses caras que são caros. Bom, e só para não deixar vocês sem conteúdo dessa quinta-feira, o pessoal do Globo Esporte, abraço a Emanuele Ribeiro, a grande Emanuele Ribeiro, no Globo Esporte, que apuraram que o Vasco vai comprar em definitivo o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, que, segundo eles apuraram, o Vasco vai pagar 2 milhões de reais pelos direitos do atleta. Lembrando que o Vasco pagou por um empréstimo até o fim deste ano 500 mil reais, agora vai comprar em definitivo, e esse pagamento será dividido em 4 vezes de 500 mil, que sendo a primeira agora, já na próxima terça-feira, e o restante em 2024. Eu gostei do Matheus Cucão, apesar da galera ter ficado com uma certa rejeição no início, para ele vir num Náutico, que está na 3ª divisão. Ele surpreendeu quando ele foi utilizado. Acho sim uma boa contratação, seja na Série A, seja na Série B, uma boa contratação Matheus Cucão. E, mais claro, tem que vir outros para o ano que vem. E
teria no domingo a feijoada com um grupo de pagode, de membros lá da Barreira, grandes músicos da Barreira do Vasco, mas foram adiados, não há clima, né? Óbvio, não há clima, né? Não sei se vai ter um telão lá na rua de frente a São Januário, para ver o jogo contra o Grêmio lá. Bom, então é isso, galera. Até o nosso... e para não esquecer, a gente já solicitou a CBF o credenciamento para um jogo de quarta-feira que vem, que é a última rodada contra o Red Bull Bragantino em São Januário. E vamos ver se a CBF vai deixar a gente trabalhar ou se vai rejeitar. Tem aquela panelinha que só prova aquela panelinha. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Terminou 1-0 São Paulo. Não fomos para a zona. Com isso, o Vasco depende só de si. Agora, o difícil é o Vasco fazer o seu papel. E para começar, uma missão difícil, uma escrita para ser acabada, que é vencer o Grêmio lá no Sul, nessa Arena do Grêmio, essa nova Arena do Grêmio. Até mais.